Então, na aula passada, a gente viu equacionamento para cálculo de potência ativa, certo? Cálculo também de potência reativa, cálculo de potência aparente, né? Mas utilizando apenas as equações de circuitos elétricos, não imaginando que aquela potência poderia ser medida por meio de um instrumento específico, certo? Então, na aula de hoje a gente vai definir um modelo de elemento de medição básico de potência, que é o watímetro, que já está aqui nesse slide. E a partir dele, a gente vai estudar algumas configurações que nos permitam fazer medições de sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos a 3 fios ou a 4 fios, certo? Então, o watímetro é o dispositivo utilizado para medir potência em um circuito CA, certo? O que eu quero que vocês tenham em mente aqui? A gente não vai analisar aqui se esse watímetro é um watímetro eletromecânico ou um watímetro digital, tá? Vamos analisar apenas a concepção de leitura dos valores de corrente, tá? Que é feito por meio de uma bobina de corrente específica, tá? Que deve ser ligada em série com o circuito elétrico. Por exemplo, se vocês imaginarem que aqui há uma fonte no lado esquerdo, e imaginar que aqui eu tenho uma impedância no lado direito, vai fluir uma corrente de carga, saindo da fonte em direção à carga, certo? Conectando essa bobina de corrente, né? Isso vai nos possibilitar fazer a leitura de corrente. Então, essa bobina de corrente tem uma função de amperímetro. Tá? Estaria alimentando um circuitinho com função de amperímetro. Tá? Em shunt, o que nós teríamos? Nós teríamos uma bobina, que aí seria a bobina de potencial elétrico, né? BP, certo? Colocada em paralelo com a carga, certo? Como vocês devem lembrar, né? No momento que eu conecto um voltímetro em paralelo com a carga, isso aí vai me dar a possibilidade de fazer leitura de tensão. Tá? Voltage. Aqui. Certo? O que necessariamente nós precisamos ter aqui na bobina potencial? Obrigatoriamente a gente tem que ter uma bobina, né? Certo? Ou um instrumento como um todo, né? E aqui pode ser análogo a um voltímetro, né? Que tenha uma impedância muito elevada, né? Certo? Ou uma resistência elevada. Uma alta resistência da bobina de potencial. Por que motivo? Porque tendo uma resistência elevada aqui, a corrente que vem sendo drenada aqui da geração, tá? Chega nesse nó de derivação, tá? Se divide entre a carga e o instrumento de leitura de tensão do watímetro. Tá? Resistência muito alta significa que a resistência drenada para a medição de tensão vai ser muito baixa. Tá? Já a bobina de corrente, por ser um elemento conectado em série, eu quero... Qualquer elemento que eu conecto em série vai obstruir a corrente série, né? Corrente total. Então, meu intuito aqui é que a bobina de corrente tenha uma resistência muito baixa, a menor possível, de forma a limitar a corrente da carga da menor forma possível. Tá? Se vocês olharem, fizer uma pesquisa aqui no Google, rapidinho, watímetro, vocês vão ver diversos elementos. Dispositivos, alguns aqui com alicate, então esse aqui a gente tem no laboratório, no pad. Deixa eu ver outros que tem aqui, esse aqui também tem. Enfim, tá. Temos alguns desses tipos aqui. Deixa eu ver. Eu tinha visto aqui agora há pouco isso. Watímetro, esse aqui, tá? Esse watímetro existe aqui, tá? Pode ser analógico, mas pode ser baseado no eletrodinamômetro, provavelmente deve ser, né?
Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que são 4 contatos, 4 bornes para leitura. Nós temos os bornes para leitura de corrente, 2, e temos os bornes para leitura de tensão, certo? Que aí, fazendo analogia, né, com o que a gente está vendo aqui, né, certo? Isso aqui corresponderia, esses contatos aqui, à direita, né, os contatos aqui da bobina de corrente, certo? Os bornes aqui ao lado de tensão, aos contatos aqui da bobina de potencial, certo? Notem também que outras concepções possíveis, tipo esse aqui que nós temos aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, a leitura de corrente é feita por meio da leitura de fluxo gerado pela corrente que passa por um determinado condutor, que passa por meio aqui de dentro do alicate. Corrente CA gera um campo em torno dele. Aqui dentro desse alicate tem um material ferromagnético que, com alta permeabilidade magnética, que concentra o fluxo magnético. Esse fluxo aqui deve alimentar uma bobina aqui dentro, certo? Que gera tensão, tá? E essa tensão deve alimentar um circuito de leitura de corrente, tá? Leitura de tensão, daí sim, é feita com os bornes aqui debaixo, certo? Alguns outros watímetros possuem apenas 3 bornes. Não sei se esse é o caso. V1, V2, talvez sim, talvez não. Esse daqui é trifásico. Enfim, tá. Não vou achar assim, tá? Mas voltando aqui, quando vocês tiverem, por exemplo, um watímetro com 3 contatos elétricos, né? 3 terminais, né? Isso significa que esse curto-circuito aqui ocorre já dentro do equipamento. Tá? Por exemplo, esse curto-circuito que eu fiz aqui nessa região aqui, que eu curto-circuitei o terminal positivo no terminal positivo aqui da bobina de potencial com terminal negativo da bobina de corrente. Tá? Por que é positivo? Tá? Até agora vamos voltar para aquela outra imagem. Aquele primeiro batímetro que eu encontrei. Tá? Vocês estão enxergando aqui esse nó, esse ponto, né? Certo? Esse ponto significa que aqui está sendo aplicada aquela regra dos pontos. Lei dos pontos que vocês devem ter visto já, ou estão vendo lá em circuitos, conversão eletromagnética, eletromecânica de energia 1. Tá? Que significa que a corrente entra por um ponto e sai pelo ponto. Tá? Para a tensão, isso aqui significa que eu tenho polaridade positiva no ponto e polaridade negativa do não ponto. Tá? Então, de forma geral, o que eu teria aqui? Vou pegar aqui outra caneta. Aqui eu teria o ponto da bobina de corrente, certo? E aqui eu teria o ponto da minha bobina de potencial. Tá? Corrente que entra nesse sentido, bobina, a potencial tem polaridade positiva para quando a corrente entra aqui, nesse sentido, nesse terminal aqui, certo? Por que é importante destacar esses pontos aqui? Porque o que o watímetro faz é resolver uma equação. Tá? Que equação é essa? Internamente, ele, né, resolve essa equação de potência de tensão eficaz vezes corrente eficaz vezes cosseno θ. O que é θ? Θ é a abertura angular entre a tensão e a corrente, né? Certo? Fator de potência da carga. Tranquilo? Então, o que é necessário para um watímetro? É necessário ler valores eficazes de tensão, então eu vou botar aqui, eficaz, valores eficazes de corrente, e também medir a defasagem angular entre tensão e corrente, tá? Que no circuito digital é muito fácil fazer isso aqui, né? Certo? Vocês podem, por exemplo, amostrar tensão e corrente
domínio do tempo, e verificar quando a tensão passa por zero, tá? Passa por aqui, e a corrente também quando passa por zero. Tá? Guardei esse tempo, T1, guardei esse tempo, T2, subtraio T1 menos T2, tá? Coloco isso aqui em função da frequência, tá? Ou do período, né? De um ciclo de 60 Hz, que é a nossa energia aqui no Brasil, e aí a gente consegue descobrir o teto. Tá? Certo? Matematicamente, é mais fácil, né? Porque isso aqui é um fasor, eu posso obter um fasor para a tensão, para a corrente eu posso obter um fasor, tá? Um fasor menos o outro, ou um fasor dividido pelo outro, desculpa, fasor de tensão dividido pelo fasor de corrente, vai me dar a impedância da carga, tá? E o ângulo θ, né, que vai ser o ângulo da impedância de carga, ângulo de fase. Então, qualquer watímetro resolve essa expressão. Tá? No momento que eu faço uma inversão de polaridade, por exemplo, não coloquei a polaridade positiva aqui, coloquei a polaridade positiva da bobina de corrente desse lado, o que eu vou ler aqui? Eu vou ler um valor negativo de corrente. Então, o que eu vou teria aqui nesse caso? Teria V vezes menos I vezes o cosseno θ, né? Aí, o que acontece quando eu tenho menos? Tenho 180 graus. Então, na verdade, isso aqui é a abertura entre V e I mais 180 graus. Certo? De forma geral, no momento que tu inverte a polaridade, vocês perdem a leitura correta. Tá? Então, é muito importante levar em consideração a polaridade de conexão das bobinas de corrente e potencial do watímetro, de forma a obter a equação correta de leitura. Tá? Para um watímetro só, um sistema monofásico, é muito simples isso. Tá? Agora, no sistema trifásico, tá? A 3 fios ou a 4 fios, aí já tem um complicador bem grande ali. Né? E esses pontos aqui são bem interessantes e são fundamentais para a análise. Certo? Então, aqui, nós teríamos um modelo. Vou apagar tudo isso aqui. Tá? A caixinha sendo representada aqui como um W. Tá? E todo esse W sempre vai ter 4 contatos. Tá? Contato que vai se conectar, terminais conectados em série, que aí representa a bobina de corrente, e em paralelo que representa a bobina de potencial. Leitura de corrente, leitura de tensão. Tá? O que é importante levar em consideração ainda? E aqui eu vou ter que abrir o link, falta espaço. Né? É que também existem duas formas de eu fazer essa conexão, talvez até uma terceira forma, mas vamos deixar um pouco de lado. Que a bobina de corrente tem uma determinada resistência, e normalmente essa resistência aqui é bastante baixa. Certo? E eu também tenho uma bobina de potencial, que normalmente ela tem um valor elevado de resistência. Vou chamar aqui de RP, e isso aqui de RC. Certo? Se eu fizer a medição, e aqui tem os meus 4 terminais, né? Positivo da bobina de corrente, terminal positivo da bobina de potencial, e assim por diante. E não ponto, terminal negativo. Se eu imaginar que eu tenho uma carga com valor muito alto, tá? Vamos dizer que isso aqui é muito alto. Vamos botar aqui, positivo, positivo, positivo. Tá? Notem que tem duas formas de eu fazer a conexão das bobinas de corrente e potencial no circuito. Eu posso conectar dessa forma, certo? Aqui BC, aqui BP, que é exatamente a forma que estava sendo apresentada no slide anterior. Isso aqui resulta
nesse circuito aqui, né? Certo? Ou posso conectar também dessa forma. Curto-circuitando os terminais positivos das bobinas de corrente potencial. Tá? E aí isso aí resulta nesse circuito aqui. Certo? A questão é que quando eu tenho uma resistência muito alta, tá? A ligação mais adequada seria essa ligação com esse circuitinho aqui de baixo. Por quê? Porque a bobina de corrente tem uma resistência muito baixa, tá? E pouco vai alterar o valor da impedância. Tá? Então, essa ligação aqui, vamos pegar e puxar aqui, né? É mais adequada para fazer a leitura desse tipo de circuito. Tá? Enquanto, quando eu tenho uma resistência, uma impedância muito baixa, e aqui, vou colocar, desenho aqui já, o mais interessante é usar essa ligação aqui. Tranquilo? Enfim, vamos seguir. Então, tem duas formas de fazer ligação. Posso ligar curto-circuitar as polaridades positivas das bobinas ou curto-circuitar o terminal positivo da bobina de potencial com a polaridade negativa da bobina de corrente. Tá? E aí resulta nessa concepção que está nessa figurinha aqui ao lado. Tá? Esse método, tá, é o método do 1 watt, tá? E esse método aqui é válido para sistemas monofásicos, para sistemas bifásicos balanceados e para sistemas trifásicos balanceados. Tá? O que é balanceado? Balanceado significa isso daqui. Sistema, e aqui pode ser tanto faz, bifásico ou trifásico, mas vamos usar como exemplo o sistema trifásico balanceado. Isso aqui é análogo a sistema trifásico equilibrado. Quem equilibra o sistema? A carga. Tá? E quando eu tenho uma carga balanceada, eu tenho um sistema balanceado. Certo? Mas isso aqui é 100% verdade? Sim ou não? Não, né, pessoal? Porque o sistema trifásico, ele pode ser desbalanceado e alimentar cargas balanceadas. Da mesma forma que eu posso ter sistemas trifásicos balanceados alimentando cargas desbalanceadas. Tá? Carga, quando eu digo que a carga é balanceada, aqui vou ter balanceado, mas é balanceada. Quando eu falo que a carga é balanceada, eu estou falando que ZA é igual a ZB é igual a ZC. Tá? Isso me diz que uma determinada carga trifásica é balanceada e equilibrada. Quando eu digo que um sistema trifásico é balanceado ou equilibrado, eu estou falando que as tensões que eu entrego lá no ponto de entrega, onde eu posso conectar a carga, eu vou ter os módulos das tensões de fase, todas elas iguais. PA é igual a VB igual a VC. E eu tenho um defasamento angular de 120 graus entre fases. Tá? Que, na verdade, é mais 120.
certo? E aí eu tenho um fasor, eu não tenho esse fasor aqui feito, deixa eu ver se tem figurinha, não. Enfim, tá, mas aí eu tenho um fasor desse tipo. VA, VB, VC, 120 graus, 120 e 120, tá? Quando eu tenho um sistema me entregando fasores desse tipo, eu tenho um sistema trifase balanceado. Quando eu tenho uma carga com impedâncias iguais entre de fase, eu tenho uma carga trifásica balanceada. Então, esse método é válido para esse caso. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Exemplo 3. Bastante simples, mas vamos resolver juntos. Certo? De agora em diante, eu peço que todos, tá? Eu estou falando, todos me auxiliem aqui realizando os cálculos, tá? Peguem HP, a Texas, o que for, tá? Pode fazer no computador também, MATLAB. Porque agora a gente vai trabalhar bastante com fasores, tá? E fasores exigem, tá, o uso de calculadora. Se quiserem fazer de forma rápida, né? Então, aqui nós temos um watímetro, tá? Conectado dessa forma à carga. E por uma determinada situação, tá? O watímetro leu a tensão, fasor da tensão 100 com ângulo zero e a corrente 15 com ângulo 60. Então, nesse caso, que está errado, tá? Qual a potência lida pelo watímetro nessa situação da letra A? Tá? Lembrando que o watímetro lê isso aqui. V eficaz vezes I eficaz vezes cosseno de θ. E esse cosseno de θ, né, o θ em si, é ΔV menos ΔI, tá? Vamos adotar sempre isso aqui, tá? Não vamos chamar θ como apenas a diferença entre V e I, tá? Porque, nesse caso, nós só temos uma tensão e nós temos apenas uma corrente. Então, obviamente, θ não tem como ser calculado de forma errada. Agora, em sistemas trifásicos, que eu posso usar 3 ou 2 watímetros, ou até mesmo 1 watímetro, eu tenho uma combinação de possibilidades. Tá? Posso usar a delta de uma tensão da fase A, juntamente com delta de uma corrente de uma fase A, ou de uma fase distinta. Tá? Dependendo do método, às vezes é necessário fazer isso. Dependendo do método, ao invés de vocês pegarem tensão de fase, vocês precisam pegar a corrente de linha, a tensão de linha. Ao invés de pegar a corrente de linha, vocês precisam pegar corrente de fase. Tá? Então, é bastante interessante deixar bem explícito isso aqui, né? Que esse θ, no caso, é a abertura das tensões e correntes lidas pelo watímetro. Certo? Então, nesse caso, exercício muito simples, né? V eficaz é o módulo, tá? Isso aqui é o fasor de tensão eficaz, então é igual a 100 vezes a corrente em módulo 15, cosseno, ângulo da tensão, zero, ângulo da corrente, 60, negativo, tá? Lembrando que aqui eu tenho a operação, menos 60. Certo? Se vocês olharem, isso aqui vai dar um número, né? E aí vai me dar um valor de potência. Eu esqueci de comentar, mas já tinha sido comentado, né? Unidade de potência ativa é watts, né? Quanto que vai dar isso, pessoal?
E aí, alguém calculou? Vai dar 750? Perfeito. Alguém confirma mais o que o Rafael comentou? Eu acredito que sim, né? Mais ou menos assim. A Angélica confirmou. Então, esse circuito aqui drena 750 watts. Letra B, o segundo caso, tá? Batimento conectado da mesma forma. Lembrando que, destacando, né, que esse batimento é um batimento ideal, né? Não está sendo levado em consideração as perdas internas na bobina de corrente, nem na bobina de potencial. Tá? Enfim, tá. Então, tensão eficaz, lida, 100, caso 2. Corrente é 15 também, mesmo caso. O que mudou foi defasamento, né? Então, cosseno de 10 menos 30 graus. Quanto que dá agora esse caso aqui, pessoal? Tendência é que esse valor seja maior que da letra A, né? Porque a abertura angular diminuiu, né? A Angélica colocou aqui 1409,53 watts. Certo, Samuel? Confirmou. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, até aqui, muito fácil, né? Agora vamos entrar no que interessa, tá? Circuitos trifásicos. Como é que vocês estão lá em circuitos 2? Já viram os sistemas trifásicos? Sim, a gente está vendo indutância mútua. Mútua, tá. Perfeito. Ah, tá bem rápido até, por sinal. Já viram Laplace também? Não. Não, ainda tá bom. Tá, então, passando bem rápido. Tá. Imagino que isso aqui seja de conhecimento quase geral aqui da turma. Nós temos duas possibilidades de conectar uma carga, tá? Podemos conectar ela, uma carga trifásica, né? Em conexão estrela ou em conexão delta. Tá? Cada um desses braços da estrela, ou braço aqui, ramos do delta, configura uma fase do sistema. Tá? Aqui, no lado esquerdo, na verdade, eu também tenho a fonte, né? Conectada, a fonte trifásica conectada em estrela. Tá? Nota que cada braço aqui é uma fase. Fase A, fase B e fase C. Tá? Naturalmente, a carga conectada à fase A vai requerer, né, uma corrente na fase A, IA. A resistência conectada à fase B vai se alimentar pela fase B, naturalmente, então vai gerar uma corrente B. A resistência da fase C conectada à fase C, da fonte de tensão, vai requerer uma corrente IC. Tá? Quando eu tenho aqui um sistema trifásico equilibrado, que é essa porção de cá, vamos botar aqui isso daqui, né? E nós temos uma carga trifásica equilibrada, que é essa parte da direita, nós temos um sistema 100% equilibrado e simétrico. Tá? As tensões vão estar todas elas com o mesmo módulo e espaçadas 120 graus elétricos no tempo. E as impedâncias de fase da carga são todas elas iguais. Tá? Aqui não está sendo representado, mas vamos colocar aqui a fonte, né? E sem fonte de tensão ideal, a gente não tem corrente. É importante que apareça isso. Quando eu tenho uma conexão estrela, nós temos duas tensões. Tá? Nós temos a tensão fase neutro, que é essa tensão de cá, VAN, ou essa tensão aqui,
VBN, ou essa tensão aqui, VCN. Tá? Tensão de fase, né? Tensão de fase, nós temos 3, VAN, VBN e VCN. Tá? Conexão estrela também nos possibilita obter outro conjunto de 3 fasores de tensão, que são as tensões de linha ou tensão fase-fase, que são esse daqui. Vou ter que fazer aqui pelo lado. Tensão fase A, fase B, que é tensão de linha AB, né? Então, é uma das 3 tensões de linha. Temos aqui tensão VBC, entre as fases B e C, e temos também a tensão VCA, que é a tensão entre as fases C e A. Vou apagar tudo isso aqui, despoluir um pouco. Certo? O que acontece, né? E aí vamos fazer analogia com o sistema residencial, tá? Nosso sistema, ali na rede média tensão, vou fazer puxar um pouco da rede de distribuição. Eu sei que vocês estão fazendo sistema de distribuição. Vocês todos estão fazendo, nós temos alguns alunos da Telecom. Nós vamos pegar aqui... Tá, essa imagem aqui. Como exemplo, tá? Redes de média tensão aqui em cima, 13.8, a cruzeta, o isolador, separando a parte metálica da parte estrutural, tá? Poste, transformador, rebaixador, que rebaixa 13.8 para 380 volts. Tá? 380 volts... Quem que é 380 volts aqui? volts, eu não lembro. Pessoal que está fazendo distribuição, ou que tenha conhecimento já de vida, ou de técnico. O primeiro condutor, o mais alto, é o neutro ou é uma fase? É o neutro. É o neutro? Perfeito. Obrigado, Rafael, pela confirmação. Então, nós temos neutro, segunda fase, o segundo condutor, fase A, terceiro, fase C, terceiro condutor, fase B e fase C, tá? Tensão de linha aqui, então, nós temos 3. Temos esse aqui, que é VAB, esse daqui, que seria VAB. Nós teríamos também essa tensão VBC e essa última tensão VCA. Essas 3 tensões, e as outras seriam as tensões de linha. Certo? Aqui em vermelho, vou destacar, o sistema de 380 volts possibilita obter tensões de fase. As tensões de fase são as tensões em relação à fase, em relação ao neutro. Então, nós teríamos VAN, VBN e VCN. Certo? Aqui nós teríamos, no caso de Santa Maria, né, essas 3 tensões aqui com valor eficaz de 220 volts. E aqui, tensão de linha, 380 volts. Tá? Mas por que eu falei 13.8 rebaixa para 380? Porque toda vez que a gente trabalha com o sistema trifásico, o valor que caracteriza
o nível de tensão da rede é sempre tensão de linha. Tá? Por que isso? Porque nem todo sistema possui 4 fios. Tá? Se vocês olharem aqui embaixo, aqui existem 4 fios. Ó, 1, 2, 3, 4. Neutro mais as 3 fases. Lá na média tensão, nós temos 3 condutores. Então, naturalmente, nós temos 3 fases aqui, A, B, C. Então, aquele 13.8 só pode ser essa tensão aqui, né? Por exemplo, nesse caso, VAB. Mas também posso ter VBC. E também posso obter VCA. Certo? Por que eu estou usando esse subscrito? AN, BN, CN, AB, BC e CIA, tá? Porque por trás dessa codificação aqui nós temos a sequência de fases, tá? E essa sequência de fases podem ser de 2 tipos. Pode ser ou positiva ou negativa. Pode ser sequência direta ou indireta. Tá? Ou reversa, tá? Os autores gostam de falar assim. Tá? Quando a gente trabalha com sequência de fase direta, a nossa sequência nos diz que, e aí eu posso pegar, eu não vou desenhar isso aqui, nós podemos pegar uma imagenzinha aqui na internet, mais esperto. Tensões trifásicas. Aqui. Pô. Tá. O que vocês estão olhando aqui, ó? VA avançada 120 graus de VB, avançada 120 graus de VC. Tá? Esse caso aqui é exatamente a sequência de fase direta. Tá? Isso aqui no domínio do tempo ou na forma fasorial. Então, esse aqui seria... Perdi aqui. A sequência de fase direta, tá? Sequência indireta significa o quê? Significa que depois de VA, vem VC, depois de VC, vem VB, tá? No diagrama fasorial, significa trocar aqui o fasor VB pelo VC, tá? Lembre que isso aqui está girando no sentido anti-horário, com a velocidade ômega, que é a frequência da rede. Então, se eu imaginar aqui um obstáculo, tá, de referência, e assumir que os 3 fasores estão girando, o primeiro fasor que vai bater na referência é VA, depois é VB, depois VC, sequência direta. Se fosse indireta, teria que bater VA, depois o fasor de VC, depois o fasor de VB. Tá? E aí a gente volta. Alguma pergunta, pessoal? Eu sei que é uma revisão, mas isso aqui tem que ficar bem claro. Quando a gente tem um sistema equilibrado, sistema trifásico equilibrado, alimentando cargas trifásicas equilibradas, nós temos 3 tensões de fase, 3 tensões de linha. Nós temos também essa relação aqui. Tá? E essa relação ela é válida para a sequência de fases positiva ou direta. Por quê? O que significa isso? Significa que quando eu somar o fasor da fase A mais o fasor menos VB, eu vou obter VAB. E isso, geometricamente, vai nos resultar um fasor VAB que tem módulo raiz de 3 maior que o módulo de VAN, e VAB está avançado em 30 graus elétricos. Certo?
Isso aqui a gente pode até desenhar em cima desse fasorzinho aqui, né? Vamos botar aqui de novo. Aproveitar isso. Tá. O que seria o VAB? Seria VA vou botar aqui, VAB é VA, vou botar em relação ao neutro, o neutro aqui é o centro aqui dos três fasores, menos VBN, tá? Menos VBN é VB multiplicado por menos 1, isso aqui dá um giro de 180 graus no fasor VB. Vou chamar de VBN, VAN, VCN. Tá? Então, VAB é a soma desses dois fasores, VAN, tá? E VBN. E aí eu vou ter o fasor de linha. Eita, ficou ruim isso aqui. Esse aqui eu poderia fazer uma seta, né? Muito mais. Pô, não tem seta aqui. Ah, o mundo é ruim. Pô, mundo injusto. Vamos lá. Ai. Tá? E aí, esse VAB, né, vai ter raiz de 3 vezes o módulo VAN, tá? E ele vai estar adiantado 30 graus de VAN. Tá? Mesma coisa acontece para VB, C, né? VB menos VC, ele, fazendo a soma desses dois fasores, vai me dar esse fasor aqui debaixo. VBC, que também é raiz de 3 maior que VB, e também vai estar avançado 30 graus de VB. Tá? E VC, A, né, é VC menos VA, que vai me dar VCA. E VCA também tem raiz de 3 módulo maior do que VC, e também está avançado 30 graus. Tá? Por que eu desenho sempre para esse lado? Porque os fasores estão girando no sentido anti-horário, e nós temos aqui sequência de fase direta. Então, nós temos essa relação, e essa relação é válida apenas para sistemas equilibrados e simétricos. Até aqui, tudo bem, pessoal? Dúvidas? Angústias? Aflições? Não? Normalmente, a BT alimenta sistemas a 4 fios, né? Até pela praticidade de ter uma tensão a mais, né? Certo. Por exemplo, é muito mais seguro, por exemplo, alimentar uma residência, né? Com sistema 4 fios, em que eu tenho aqui, por exemplo, um terminal 220 volts e o outro terminal neutro. Certo? Ao invés de ter os dois energizados 220, teria 380. Aqui do lado, conexão delta, tá? Nós temos apenas uma tensão em cada uma das fases, porque a tensão de fase é igual à tensão de linha. Tá? V de fase é igual à tensão de linha. Tá? Então, eu tenho VAB, que é VAN, pode ser VA, né? Mas não se usa essa nomenclatura. É VAB, tensão da fase A, VBC, a tensão da fase B, e VCA, tensão da fase C. Tá? Por outro lado, o que nós temos aqui? Nós temos o princípio da dualidade. Tá? Aqui no circuito estrela, só tem uma corrente por fase. Vem a corrente da linha, ó, a linha é o sistema de transmissão, né? O elemento de transmissão. Vem lá da fonte até a carga, isso aqui é a linha. E a corrente que flui pela linha
entra por dentro da fase. Tá? Então, corrente de linha é igual a corrente de fase, em estrela. Agora, a linha, o delta, vem até o ponto aqui da carga e se divide entre essa corrente IAB, que é a corrente da fase A, e a corrente da fase C, que é ICA. E aí eu tenho diferença entre IC, entre IL, não é igual a IF. Da mesma forma que V de fase não era igual a VL. Vamos lá, então. Então, vamos começar a fazer a análise de como fazer a medição de potência ativa em circuitos trifásicos, tá? Agora que a gente já sabe como utilizar um elemento, tá? Watímetro, e a gente entendeu de forma mais básica, né? Como interpretar tensões e correntes de circuitos em estrela e em delta. Então, aqui nós temos um sistema aqui em estrela, né? Certo? 3 fases A, ZB e ZC. Tá? Então, cada uma das fases, né? Eu posso medir potência ativa por meio dessa equação. Tensão eficaz de fase vezes corrente eficaz de fase é igual cosseno θ, né? E esse cosseno θ, nesse caso, né? Vou botar aqui a observação, que θ é ΔV menos ΔI. Tá? Então, a potência da fase A, potência consumida, potência ativa pela fase A, é a tensão VAN, tá? Agora sim vamos dar o nome da fase, é a tensão entre o terminal A e o terminal neutro, o centro estrela, tá? Vezes a corrente, aqui vamos colocar aqui, ó, aqui é VAN, a corrente IA, que flui da fonte em direção ao neutro do centro estrela, tá? Cosseno θA, que aí seria o ângulo do fasor da tensão VAN menos o ângulo do fasor da corrente IA. Certo? Equação análoga para PB e para PC. Tá? E a potência trifásica, né, consumida, né, ativa consumida pela carga, é o somatório das três tensões, das três potências de cada uma das fases. Tá? Quando a carga é balanceada, ou seja, quando ZA é igual ZB igual a ZC, ou aqui nesse caso, AN, ZBN igual a ZCN, nós temos uma simetria de cargas. Então, os valores de PA, N, PBN e PCN serão iguais. E aí eu posso resumir a equação da potência trifásica como 3 vezes a potência de uma das fases. Tá? E esse φ é uma das fases. Pode ser PA, pode ser PB, pode ser PC. Tá? Até eu vou tirar isso aqui, que isso aqui tá mal, né? Seria mais interessante chamar assim, né? PA, PB e PC. Certo? Se eu substituir Pφ, né, que é a potência de uma das fases, pela equação, vocês vão ter Vφ vezes Iφ vezes cosseno θ, tá? Ou substituindo tensões de fase por tensão de linha, aí nós vamos ter a relação raiz de 3 vezes BL, e I de fase é igual a I de linha em carga em estrela. Né? Tá? Então, nesse caso, eu posso usar um watímetro.
E para usar um watímetro, então, a potência trifásica é 3 vezes o valor do watímetro. Tá? E qualquer uma das fases pode ser conectada a esse watímetro. A potência reativa, a gente vai ver depois, tá? Mas vamos ver na próxima aula, né, como fazer a medição de potência reativa. Mas se vocês lembrarem da equação de triângulo das potências, ao invés de usar cosseno, usa seno, né? Certo? Aqui, quando a carga é balanceada, né, essa equação aqui pode ser utilizada desde que eu tenha um elemento que possibilite fazer leitura de VAR, que é o varímetro. Tá? Se nós tivermos um varímetro, que é um elemento que faz, vou botar aqui, VAR, é o nome desse elemento, varímetro. O varímetro, internamente, ele resolve V vezes I sendo fina, teta fina. Então, necessariamente, o varímetro tem que ter a mesma concepção do batímetro. Precisa ter uma bobina corrente e uma bobina potencial. Tá? Num sistema com a carga balanceada, né, certo? Em que os reativos de todas as fases são iguais. Tá? Se eu medir qualquer uma das fases, eu vou conseguir obter o reativo daquela fase, que vai ser igual das outras, então eu posso só somar as três. E aí eu vou ter o reativo trifásico. Isso aí é o método do um varímetro. Um varímetro. Que é trifásico, 3 vezes VAR. Potência aparente. Vamos deixar um pouco de lado. A gente retorna aqui, tá? Esse exemplo 4, tá, ele é apenas um exemplo de cálculo de potência. Tá? Que vocês poderiam resolver isso aqui por potência, por circuito elétrico, né? Certo? Se vocês notarem isso aqui, tá? As três linhas aqui possuem a mesma impedância. Tá? A carga em Y é uma carga equilibrada. Tá? A carga em delta também é uma carga equilibrada. E o sistema, a fonte, né, o gerador, também é equilibrado. Então, esse sistema, fonte, carga, mais linha de transmissão, ele é totalmente equilibrado. Quando acontece esse caso, vocês podem resolver apenas uma das fases. Tá? Pergunta que eu faço. Vocês já fizeram isso em circuitos elétricos 2? Pessoal? Samuel, Renato, Igor, Elias. Não. Ainda não? Vamos resolver, então. É um exemplo bem simples, tá? Mas, como vocês nunca fizeram, eu vou apresentar o método de como resolver. Tá? Normalmente, sistemas trifásicos a gente representa por meio de diagrama unifilar, porque normalmente, quando a gente vai estudar um sistema, a gente assume que ele opera em equilíbrio, inicialmente. Né? Claro, em algum caso particular, a gente começa a analisar desequilíbrio, né? Principalmente na distribuição, né? Isso é mais natural. A distribuição é, imagine a casa de vocês, se lá na entrada de vocês têm uma entrada trifásica, né?
dentro da carga de vocês deve ter tomadas com a fase A, outras com a fase B e outras com a fase C. Então, uma fase pode estar a TV, outra pode ter a lâmpada, outras pode estar a geladeira, o chuveiro, tá? Não necessariamente a tua carga vai ser equilibrada. Tá? Mesmo que quando a gente faz o projeto lá de instalações elétricas, né? O projeto elétrico, né? A gente tenta prever o equilíbrio entre fases, mas vocês sabem que na prática, a gente não, o consumidor, né? Tanto residencial como industrial, não pensa nisso. Né? Eu quero acender uma lâmpada, eu vou lá e acendo. Quero ligar o computador, eu ligo em qualquer tomada que estiver por perto. Então é natural, né, que as cargas sejam desequilibradas. Tá? Mas não é esse caso é equilibrado, tá? Mas a gente pode representar isso aqui por meio de um diagrama unifilar. Como poderia ser esse diagrama unifilar? Poderia ser uma fonte, representando o gerador, uma linha de transmissão, vamos colocar aqui 2 barras. Tá? Barra em sistema elétrico, né, ele corresponde a um nó elétrico. Pode ser um barramento de 380 volts, pode ser uma barra de 13.8 lá na subestação, uma barra de 230, tanto faz. Tá? Mas é um ponto que tem tensão igual, tá? Que eu conheço tensão. Né? Então, aqui nós temos a linha, tá? E aqui nessa barra nós temos 2 cargas. Nós temos uma carga em estrela e uma outra carga em delta. Tá? Tudo equilibrado. Tá? A gente pode botar aqui os dados, mas não vou pôr, né? Já tem aqui em cima. E Z delta. Tá? E aí, a gente pode resolver apenas uma das fases. Como que a gente pode resolver apenas uma das fases? Tá? Primeiro, e aí isso aqui é algo que normalmente o pessoal de potência, de CEP, resolve assim. Eu sou um professor da área de CEP, né? Certo? De repente, o que o professor de circuitos elétricos possa apresentar isso aqui de outra forma, tá? Mas, normalmente, quando a gente vai analisar as correntes, a gente normalmente deixa bem claro onde fica a referência do nosso circuito. Tá? O pessoal da eletrônica enche de referências no circuito, né? Certo? O pessoal da CEP já gosta de deixar mais explícito, né? Aqui nós temos uma referência, e aí nós temos cargas assim, em estrela, que pode estar aterrado ou não, transformador com terminal ligação delta, e assim por diante. Tá? Então, a gente pode partir daqui, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente parte do neutro, tá? Notem que aqui não tem nada dizendo terra, né? Certo? Nenhum ponto. Então, vamos assumir que aqui, esse neutro está aterrado. Então, aqui começa meu circuito. Aqui eu venho e coloco o gerador. Tá? Certo? Esse gerador aqui é 208 volts, tá? Quando eu falo 208 volts do sistema trifásico, isso aqui significa que eu tenho tensão de linha. Tá? Então, a tensão de uma das fases aqui, que também não está representado, mas se eu voltar aqui, ó, os 3 geradores aqui, né? Certo? Ele vai ser a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, é 208 dividido por raiz de 3. Tá? Vou colocar aqui apenas um módulo, por enquanto, depois a gente se preocupa com o ângulo. Tranquilo? Tá? Alguma pergunta? Não? Depois que eu vim aqui da fonte, normalmente a fonte a gente modela a resistência, a reatância interna dela, da máquina, né? Mas nesse caso é uma fonte ideal. Aqui depois nós vamos até a linha de transmissão, tá? Não existe impedância trifásica, isso aqui é bem importante deixar claro, né? Toda impedância é uma grandeza elétrica, né? Monofásica, né? Então aqui eu tenho 0,5 ohms
resistência do condutor da fase A. Digamos que eu estou resolvendo isso aqui para a fase A. Certo? E uma reatância de 0,5. E aqui, isso aqui é um diagrama de impedâncias, então tem que colocar o J. Certo? Coloquei a segunda barra. E agora posso modelar as cargas, né? O Y, ó, o que nós temos? Nós temos aqui dois elementos em paralelo, uma carga 1 em paralelo com a carga 2. Então, aqui vai vir a corrente, tá? Vai se dividir. Então, vou colocar aqui, ó. Divide daqui para a carga 1, divide para a carga 2. Tá? A carga 1, o que eu tenho? A corrente entra aqui na fase A, vem até o neutro. Vamos assumir que esse neutro está aterrado. Então, nós teríamos isso aqui. E aqui nós temos o ZY, que é 20 ohms. Tá? E aqui eu modelei a primeira carga. Tá? A carga em delta, aí vocês vão ter que fazer uma modificação. Por quê? Porque o diagrama de impedâncias, tá? Vamos fazer uma anotação aqui. Isso aqui é o diagrama unifilar, só deixar claro, diagrama unifilar, que a gente representa apenas uma das fases. O diagrama de impedâncias, que é isso aqui que eu estou desenhando aqui em cima, também consta de apenas uma fase. Tá? Mas a ligação dos elementos desse circuito é sempre feita com um equivalente Y. Certo? Por que fazer um equivalente por Y? Porque no momento que eu faço o equivalente por Y, eu gero um nó de referência, que é o neutro. Quando eu tenho delta, eu tenho que pegar o delta e transformar em estrela. Tá? Como é que eu faço para converter delta em estrela? Nesse caso aqui. É uma carga equilibrada. Qual que é a relação? Alguém se lembra? Não? Mas normalmente a gente usa a equação simplificada em que Z delta dividido por 3 me dá o valor de ZY. Tá? E é isso aqui que eu vou usar aqui para converter esse delta em um Y, e esse Y vai estar subscrito dentro do delta. Assim, né? Certo? Então, entra a corrente e a linha, né? Entra aqui, nessa resistência, entra e a linha, entra nessa resistência aqui, e vai até o neutro, que vai ser meu terra fictício. Vou aterrar aqui. Então, 90 dividido por 3 vai me dar uma resistência de 30 ohms. Tá? Aqui eu tenho a corrente IA, usando a nomenclatura aqui dessa figura, e aqui nós temos a corrente e a linha, que é a corrente de linha da fase, a corrente de linha da carga 2. Certo? Agora, com isso, né, a gente pode resolver o circuito. Tá? Quando a gente vai resolver o circuito, obrigatoriamente a gente precisa colocar uma referência angular. Eu vou colocar aqui em uma cor em vermelho para destacar que a referência angular que eu assumi é 0 graus na fonte da fase A. Certo? Então, aqui a corrente, vamos chamar isso aqui, corrente total da fase A, corrente total de A, é igual a quem?
a 0,5 mais J05 em série com a associação paralela de 2030, né? 2030, a gente até pode escrever aqui, né? O RP de 2030. Se alguém souber, pode falar. Tá 12 ohms. Tá. Desculpa aqui, pessoal. Desculpa, tá? A corrente total da fase A é igual à tensão da fonte. Agora sim. Deixa eu só pegar aqui. 208 dividido por raiz de 3. Isso aí dá 120,09 com ângulo zero. Dividido pela associação série aqui da linha. Com a resistência paralela das duas cargas 1 e 2, que é 12 ohms. Isso aí vai dar uma corrente de 9,6 com ângulo de menos 2,29 graus amperes. E para, pessoal, como que eu posso descobrir a tensão na fase A, em cima da carga 1? Uma ideia? Não é só multiplicar a corrente pelo paralelo? Pode ser uma ideia. Uma ideia boa até, Rafael. A ideia do Rafael é calcular isso aqui, né? Certo? Nós temos IA vezes 12. Tá? Isso aí vai ter que dar tensão em cima da carga, né? Então, vezes 12. Então, aqui, vamos lá. Respondendo a letra A, então, a tensão, eu vou chamar aqui VA da carga 1, ou da carga em Y, é quem? 9,6, ou a corrente total, IA, vezes o meu RP. Isso aí vai dar 115,19, com ângulo de menos 2,29 volts. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tá? Uma outra forma de resolver, só para deixar como alternativa, vou botar aqui isso aqui em verde, poderia ser analisar essa malha aqui, né? Certo? Por quê? Porque você conhece aqui a tensão da fonte, vou chamar tensão interna da fonte, a tensão nessa barra terminal, tá? Vocês podem descontar a queda de tensão na linha, vocês vão ter a tensão aqui em cima da carga, certo? Enfim, tá? De qualquer forma, tá? Eu resolvi uma das fases. No momento que eu resolvi uma das fases, as demais fases
eu só preciso defasar 120 graus. Então, assumindo que isso aqui nós temos sequência de fase direta, VBY vai ser igual a 115,19 com um ângulo de menos 2,29 menos 120. Que vai dar menos 122,29. VCY é igual ao módulo, né, da fase A, com ângulo de menos 2,29 mais 120. E aí sim vai dar um ângulo positivo de 117,71 volts. Tá? Enfim, tá? Pessoal, para fazer as letras B e C, eu acho que agora ficou mais fácil, né? O importante é entender isso aqui. Ficou alguma dúvida? Você tem dúvida para fazer a letra B e C? Não? Tá. Termine esse problema em casa, tá? Fazer em casa, então fica o tema B e C. Tema. Lembrando que a gente tá, eu estou vendo isso aqui com bastante calma, porque isso aqui é fundamental saber resolver o circuito elétrico, né? Para fazer medição de potência e energia. Certo? Tá, já são 3 horas, vamos ver só um dos métodos, tá? Então, medição de potência ativa e circuitos trifásicos, a gente pode resolver de 3 formas. Método 1 watímetro, que eu já comentei, tá? Que é válido em sistemas balanceados. O método de 2 watímetros e o método dos 3 watímetros. Tá? Tá, vamos lá. O método 1 watímetro, então, é aplicado a cargas trifásicas balanceadas, Z1 igual a Z2 igual a Z3, ligadas em Y. Tem que estar aqui. As 3 impedâncias iguais, né? O mesmo módulo e mesmo ângulo Φ1, Φ2 e Φ3, tá? Para aplicar esse método, é necessário, ao menos, uma tensão fase neutra e uma corrente de fase, e obrigatoriamente a corrente de fase tem que ser a mesma fase da tensão fase neutra, que está sendo medida pela bobina de potencial. Tá? Então, essa aqui seria a ligação correta para utilizar esse método. Então, esse watímetro W1 iria ler V1, que é a tensão eficaz da fase 1, linha 1, fase 1, vezes a corrente I1, corrente de linha, que flui até a carga da fase 1, cosseno de θ, onde θ é delta de V1 menos delta de I1. Tá? Multiplicando por 3, nós temos a potência trifásica ativa. Tá? Notem, apenas cargas balanceadas. Qualquer desbalanço, isso dá errado. Tá? Não tem o que fazer. Sempre vai dar errado. Quando eu tenho cargas desbalanceadas, daí eu preciso de mais que 1 watímetro. Tá? De forma geral, eu posso utilizar 3 watímetros. Mas, de forma mais específica, né, as normas vigentes de medição de energia nos dizem que são necessários 3 elementos de leitura de tensão e corrente quando eu alimento cargas a 4 fios. O que são os elementos a 4 fios? É a fase 1, uma fase 2, uma fase 3, então 3 condutores de fase, mais um condutor de neutro. Tá?
Então, isso aqui é válido para sistemas ligados em Y e de preferência a 4 fios. Certo? Por que eu digo de preferência? Porque normalmente sistemas Y a 3 fios, a gente não tem acesso ao centro estrela da carga em Y, né? E aí você tem que imaginar que uma carga, imagine uma indústria, vamos pegar deixa eu pegar aqui uma instalação industrial, né? Isso eu acho. Não achei, tá? Mas enfim, tá? Imagine que uma indústria eu posso ter diversos motores. E posso ter motores conectados em delta, outros em Y, outros Y alterado. Tá? Motores de indução, motores síncronos, tá? Cargas capacitivas, máquinas de solda, serras, enfim, diversos tipos. Tá? Então, de forma geral, se eu fizer uma medição de potência lá na entrada, ou uma medição de energia, que é um pouco, a gente pode fazer um pouco de analogia com potência, né? Que basicamente medir energia é medir potência instante a instante, e aí armazenando aquele intervalo de tempo que está sendo medida a potência, né? Esse sistema só tem validade mesmo se eu tenho um sistema 4 fios, tá? Certo? E aí até a norma aceita, né, que existe a possibilidade de medir sistemas a 3 fios, a possibilidade de usar apenas 2 watímetros, tá? Enfim, tá? O que esses 3 watímetros leem? Eles leem tensões de fase, vamos escrever isso aqui, tensões de fase 1, 1 neutro, 2 neutro, 3 neutro, tá? Leio as correntes de fase ou de linha, tanto faz, como é Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase, tanto faz. A única forma de eu fazer uma conexão errada é se eu for medir tensão de linha, aí sim vai dar ruim. Mas se eu pegar todos os elementos de fase, eu vou fazer a leitura correta dos 3 watímetros. Tá? Tenho as 3 leituras, somo as 3, eu vou ter a potência trifásica. Tá? Sistemas desbalanceados. Tá? Vou deixar aqui destacar. Né? Desbalanceados. Cargas desbalanceadas. Aqui nós temos um exemplo. Tá? Vamos resolver esse exemplo. Juntos. E aí depois a gente encerra a aula de hoje. Então vamos lá, tá? O gerador trifase 380 é conectado a uma carga balanceada ligada em Y aterrado com impedâncias essas daqui, com esses valores. Calcule a potência ativa consumida pela carga pelo método dos 3 watímetros. Considere a sequência de fase direta. Tá?
Então, no momento que nós temos isso, né, a gente pode pegar aqui, né, a carga e desenhar, né, toda ela. Podemos desenhar, vamos ver qual que é a melhor forma, podemos desenhar assim. Então. ZC. ZC é uma resistência em série com uma capacitância, valor negativo. Aqui nós temos o centro, o 4-fio, até já vou puxar o 4-fio. Então, o sistema é 4 fios, né? Certo? Na verdade, não é 4 fios, tá? É terra, tá? Mas no momento que a carga está aterrada, tá? A entrada de energia também tem que estar aterrada. Então, na verdade, é a mesma coisa que conectar aqui, certo? Existe um contato elétrico aqui fictício, tá? Claro que aqui nesse caso a gente está assumindo que a resistência do solo é nula, né? Certo? Então, só vamos fazer um pontilhado aqui. Certo? Vou botar aqui neutro, fictício, tá? Resistência do solo, RG, ground, igual a zero. Tá? Então, aqui a fase C, 8 ohms, menos J4 ohms. E aqui eu tenho a fase C. Tá? Aqui, à direita, nós vamos colocar a fase A. Lembrando que esse desenho, normalmente, do Y aqui, é um espelhamento do diagrama fasorial. Tá? Então, pela sequência direta, depois da fase C, vem a fase A, né? Então, vamos colocar aqui a resistência em série com uma impedância indutiva. 10 mais J, 10, e aqui eu tenho a fase A. E no fim, só sobra a fase B, 10 ohms mais J2, e a fase B. Vamos puxar aqui fase C. Vamos puxar aqui. Opa, ficou ruim isso aqui. Vamos puxar aqui a fase B. Tá? E agora eu posso fazer a conexão dos watímetros. Tá? Então, aqui nos watímetros eu vou usar essa simbologia aqui, assim, sempre, pessoal. Esses dois aqui se referem à bobina de corrente, de série, e o que tiver na vertical é a bobina de potencial. Tá? Isso aqui é um watímetro. Então, eu vou colocar aqui um watímetro W1, que vai estar lendo a potência da fase A. Em série, eu estou pegando a corrente, IA, certo? Então, eu estou fazendo a leitura de IA, a partir dessa conexão, e curto-circuitando aqui o ponto positivo do watímetro, a fase A, e o não ponto do watímetro, ou seja, a referência. E aqui eu vou colocar a Terra. Tá? Esse aqui também tem um outro fictício, né? Aqui, até lá, né? Aqui eu tenho VAN. Ficou claro esse uso do aterramento aqui, pessoal? Sim? Tá? Então, por meio dessa conexão do watímetro aqui, isso me permitiu fazer a leitura de VAN vezes IA vezes cosseno de θ VAN menos delta IA. É só IA aqui. Tranquilo? Segundo watímetro. Vou botar na fase B. Então, vou colocar aqui também, em série.
Vou botar aqui a polaridade positiva. Então, com essa conexão, eu vou conseguir fazer a leitura de I e B. Tá? Colocando a polaridade positiva da bobina potencial na fase B e a referência na Terra, tá? Isso vai me permitir fazer a leitura da tensão VBN. E se eu traduzir isso aqui em termos de equação, nós vamos ter W2 é igual a VBN vezes IB vezes cosseno de delta VBN menos delta IB. Certo? Vamos conectar o último vatímetro. Vamos pegar o laranja. Vou conectar aqui. Chamei de W3. Coloquei em série com a fase C. Então, isso vai me permitir fazer a leitura de IC com essa direção. Conectando a bobina potencial com essa polaridade, nós vamos fazer a leitura de VBN. VBN não, desculpa. VCN. Tá? Então, W3 é igual a VCN vezes IC vezes cosseno de delta VCN menos delta DIC. Pessoal, alguma dúvida aqui no equacionamento? Tá. Vamos fazer uma anotação aqui. Normalmente, os geradores, fontes do sistema, são aterrados. Tá? Normalmente, o gerador, lá na usina, tá? Isso aqui é um Y aterrado. Eu nunca vi um gerador síncrono que não esteja aterrado. Tá? Motores de indução normalmente são ligados em delta ou em Y, né? Mas gerador síncrono quase sempre tem um aterramento. Por que eu fiz esse destaque aqui, né? Porque se eu tenho aqui um aterramento, né? Eu vou ter que fazer um transporte aqui dessa imagem mais para a direita. Certo? Eu posso desenhar aqui o circuito da fonte, né? Se isso aqui esse sentido, A, B e C, a fonte também tem que ter esse mesmo desenho. Fase C, fase A e fase B, tá? Então, a fase B, eu posso conectar com a fase B, né? Terminal A, eu ligo com o terminal A da linha, tá? E o terminal C, que eu vou dar um jump, o terminal C, tá? Se isso aqui também estiver aterrado, eu também tenho um neutro fictício aqui, né? Certo? E nos outros também, né? Eu desenhei os outros, mas também existe um neutro fictício aqui ligando todos os terras. Tá? Claro, com a condição que a resistência do solo seja nula, né? Então, dito isso, né, a gente tem condições de resolver o circuito elétrico analisando por malhas, né? Vou pegar um rosa aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa malha, que vai me permitir fazer o cálculo de IA, certo? Nós temos essa segunda malha aqui,
que vai me permitir fazer a leitura, o cálculo da corrente B, e tenho essa terceira malha, que vai me permitir calcular IC. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque meu sistema é aterrado tanto na fonte quanto na carga. Se não tivesse aterramento na carga, nem na fonte, ia surgir um deslocamento de tensão do neutro. Tá? Essa tensão aqui no neutro da carga não seria 0 volts. Tá? Como eu tenho uma fonte equilibrada aqui, trifase equilibrada, eu posso assumir que aqui tem 0 volts, tá? E como a carga também aqui é aterrada, aqui no centro dessa estrela aqui, eu também vou ter 0 volts. Tá? Agora, se não tivesse conexão aqui, desse centro estrela com a referência, com o neutro da fonte, com 0 volts, aqui haveria uma tensão. E essa tensão seria diferente de zero, porque minha carga é desbalanceada. Tá? Qualquer desbalanço desloca o centro, tensão do centro estrela. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, aqui. Primeiro, nós temos 380 volts, né? Vamos assumir, né? Aqui, vamos dizer que a tensão da fase, as tensões de fase, é igual a 380 dividido por 13, e vamos aproximar isso aqui para fins de praticidade a 220 volts. Tá? 280 dividido por raiz de 13 não dá exatamente 220, mas vamos assumir que deu 220. Tranquilo? Então, adotando sequência de fase direta, nós vamos ter 3 tensões. VAN, 220, vou assumir que é a referência de 0 volts. VBN, 220, com o ângulo de menos 120 graus, volts. VCN, 220 volts, com o ângulo de mais 120. Tá? Definir as tensões da fonte, né? Entre a fonte e a carga, não há resistência, não existe impedância na transmissão, então a tensão da fonte está em cima da carga. Então as tensões lidas aqui em cima dos watímetros eu já defini aqui, né? Certo? Eu já tenho VAN, já tenho VBN, já tenho VCN, já tenho delta VAN, já tenho delta VBN, delta VCN. Falta calcular IA e B e C. IA e B e C, daí eu vou resolver essas 3 malhas aqui. IA é VAN dividido pela impedância de ZA. VAN é 220, com ângulo 0, sobre ZA, 10 mais J10. Quanto que dá isso aí, pessoal? Vamos terminar, já estamos quase no fim. Para mim deu 15. 15? É. Com ângulo de menos 45, né? Mais alguém confirma, pessoal? Para mim, na verdade, deu um número com vírgula, ele deu 15,5. Ah, tá. Então, tá. Fala, Rafael. 15 ponto? 56. Perfeito, tá. Obrigado. Com ângulo de menos 45. Obrigado. Coisa. Deixa eu só fazer uma coisa. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não?
Tá? Corrente B resolve a malha também, é igual VBN, não vou escrever aqui, só vou colocar o valor do fasor da tensão da fase B sobre a impedância ZB, que é 10 mais J2. Alguém tem o resultado? Achei 21,57. Nos 131,31. Negativo também, né? Obrigado. E por fim, corrente da fase C. Tensão de fase C. Sobre a impedância 8 menos J4. Isso vai dar quanto? Eu achei 24,6. Ângulo de mais 146,6. Vai ter uma falhada 140. Quase. Não escutei de novo, Rafael. 146,6. Obrigado. Hoje a base tá nativa. Enfim, tá, pessoal? Calculamos as correntes, tá? E A, e B, e C, e os deltas também, os ângulos dessas correntes. Agora basta substituir tudo na equação e a gente vai ter os resultados. Simplificar aqui um pouco. Então, substituindo aqui, é 220 vezes 15,56 cosseno de zero, menos com menos fica mais, 45 graus. Quanto que deu esse cálculo? 2.420,6 watts. Vou botar então em quilo. 2,420 quilamperes. Então, que quilamperes nada, kV, quilowatts. Perfeito? Watímetro 2 está lendo 220 volts, lendo a corrente de 21,57, lendo também o ângulo de menos 120, menos com menos fica mais 131,31. Para mim deu 4,65 quilowatts. Perfeito. Obrigado, Rafael. Batimento 3, 220 vezes 24,6 cosseno, ângulo da tensão mais 120, menos o ângulo da corrente 146,6.
deu 4,84 kW. 4,84? É. Perfeito. Obrigado, Rafael. E aí, para finalizar, a potência trifásica ativa, consumida pela carga, é o somatório das leituras dos 3 watímetros. Deu Oi? 11? 91 kW. Isso? Isso, né? Pessoal, alguma dúvida? Então, por hoje era isso, tá? Bom final de semana a todos. A gente se encontra na próxima terça, última aula do ano. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Mandar e-mail, botar aí. Tento responder tão logo eu consiga ler. Um abraço para todo mundo, pessoal. Até mais.